Muito bem, pessoal. Estamos aí com a nossa última aula de física deste ano, nosso curso de física. Estamos encerrando o nosso curso, né? Então, já que nós estamos trabalhando de mediação tecnológica, estamos transmitindo essas aulas aí para vocês, usando esses recursos aí, não falar hoje da tecnologia das comunicações, né? Famosa aí, as TI, né? Que nós utilizamos. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, encerrando o nosso curso de física. Olha aí, tecnologia das comunicações. Nós vamos falar da introdução, vamos falar desde o começo do telégrafo, telefone, o rádio, a história que aconteceu, tudo isso, até chegar na telefonia móvel celular. Hoje vamos falar como que foi essa história aí e como é que funciona a parte de física nesse processo, né? Em todos os tipos de comunicações que utilizamos, a tecnologia usada nessas comunicações. Olha, a tecnologia da informação, que é a TI, né? E comunicação, as TICs, pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos utilizado de forma integrada com objetivo comum. Está aí todos os tipos de informações, tecnologia, informações que nós utilizamos, que vocês têm, e alguns antigos aí estão os desenhinhos mostrando, outros novos, né? Dele aí tem Facebook, tem o e-mail, pendrive, né? O sistema de a câmera fotográfica, nós temos tudo isso, utilizamos, e Facebook, etc. e tal. Então, celular, né? Utilizamos hoje, laptop, que é o famoso computador também antes, tablets, e todos os tipos de tecnologia utilizado, como nós podemos comunicar. A parte de jogos também interessante tem aí, você pode ver que, lembrando que a comunicação não é feita, pessoal, olha bem, a comunicação não é feita só através da questão de educação, só a educação que nós usamos no dia a dia convencional. Um jogo pode ser educativo também, pode trazer conhecimento, né? Então, hoje nós sabemos que os jogos são jogados com todas as idades possíveis. Desde quando você começa a ter o seu trabalho ali com computador, 4, 5 anos às vezes você já está brincando, né? Tem os celulares, até mesmo que isso, até a idade de 70, 80 anos, isso não importa. Então, os jogos também podem ser educativos, podem não. A escola pode ser educativa ou não, quer dizer, tudo pode ser utilizado de maneira educativa ou não, né? Então, vamos lá, continuando. Nós temos todos os tipos possíveis aí e uma imagem bem interessante das TIC, né? Que a tecnologia da informação e comunicação. Comunicar e informar. Lembrando que formação é diferente de informação. A informação pode trazer uma formação, com muito cuidado. A informação também pode vir de maneira a desvirtuar. As TICs são utilizadas de muitas formas. Na indústria, no processo de automação, nós temos aí toda uma indústria aqui com, né, automação, por exemplo, são utilizados sistemas de tecnologia, né? Essa comunicação é muito parte da física, onde nós usamos a comunicação entre si dos elementos, são as máquinas, né, para produzir. No comércio, no gerenciamento de diversas formas de publicidade, nós utilizamos aí também. No setor de investimentos, né, a informação simultânea, bolsas de valores, aplicações, uma comunicação mais imediata que você precisa estar no comércio e nos investimentos, né? Então, se você quer investir, você precisa saber o que está acontecendo para saber quando retirar seu dinheiro, quando você colocar ele, comprar uma ação, por exemplo, e investir. E na educação, o processo de ensino-aprendizagem, né? Também, no nosso caso, a mediação tecnológica é diferente da educação à distância. É uma educação à distância, mas mediada de maneira tecnológica. É um pouquinho diferente a mediação tecnológica e os famosos EAD. A mediação tecnológica não é um EAD. Tá? O desenvolvimento de hardware e software garante a operacionalização da comunicação dos processos decorrentes de meios virtuais, né? Então, sabemos aí que a internet está aí para você trabalhar
e de maneira virtualmente. Então, você guarda suas fotos, faz seus trabalhos, salva, você faz negócio, investimentos, né? Tudo através da internet. No entanto, foi a popularização aí dela que potencializou o uso das TICs em diversos campos. Então, pessoal, é claro que nós tínhamos já a tecnologia de informação via telefone, via fax, e-mails, né, e tudo, mas quando você vem com a internet mesmo, essa internet que você pode acessar de maneira automática e todo o tempo estar visualizando e percebendo as informações de maneira rápida, aí as TIC desenvolveram uma proporção imensa. Então, na verdade, a internet e a internet de alta velocidade é muito importante e foi ela que realmente desenvolveu todo tipo de TICs. Bem que a TIC não existe só com a internet já existia. Por telefone, né, as bolsas de valores não tinham internet, tinha os computadores, mas não tinha internet, tinha as pessoas fazendo o trabalho por telefone. Aí você tinha que ter uma pessoa, por exemplo, nos grandes centros, Londres, Paris, Nova York, São Paulo, né? Moscou, Pequim, e as pessoas por telefone mandando as informações. Então, com a internet é muito mais fácil, que globalizou essas informações. Vamos lá. Ok? Através da internet, os novos sistemas de comunicação e informação foram criados, formando uma verdadeira rede, né? Por isso tem o nome de essa rede aí, web, vem de rede, né? De teia, né? Criações como o e-mail, o chat, os fóruns, agenda de grupo online, né? As comunidades virtuais, tem aí os Facebooks, né? Webcam, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok e muitos outros, revolucionários relacionamentos humanos. Inclusive, hoje nós temos pessoas muito preocupadas aí, pessoal, com o quê? Justamente com o excesso da pessoa em frente a um computador, um celular, e preso a esse mundo virtual sem contato com o real. O importante é compartilhar os dois, estar atento nos dois, entender que o mundo virtual sozinho, ou o mundo, né, da internet ali, que você ficar dentro do celular o tempo todo, uma criança, e não conseguir mais ter um contato real, também pode causar problemas e distúrbios, causa estresse, causa traumas, e tudo isso hoje está sendo estudado e olhado de maneira mais atenta. Não se pode ficar o tempo todo preso a uma rede virtual. Até porque causa um outro problema, né? Se você fica preso numa rede virtual, você fica sedentário. E, portanto, nós temos aí crianças, jovens, né, até adultos, que têm problemas seríssimos com sedentarismo, justamente porque fica preso horas e horas, dias e dias, meses a fio, em frente a uma rede de computador, de internet ou assim por diante, sem fazer exercício físico, sem tomar um sol, por exemplo, ou sair. Então, tudo isso é muito importante ser pensado. Você não pode ficar preso a isso de maneira exagerada. Nada exagerado é bom, né? Então, vamos lá. Continuando, então, é muito importante para o relacionamento humano, mas não ficar preso a isso. Além que nós estamos num processo de fake news imenso ultimamente, falando das fake news, que as pessoas põem qualquer coisa lá e a outra acredita, né? Começando lá no início, lá o telégrafo foi um aparelho para comunicação que utiliza eletricidade, como estudamos aí em física, né, no nosso, desde da primeira unidade, para enviar mensagens codificadas através de fios. Em meados do século XIX, era a maneira mais rápida de comunicação à distância, que é o telégrafo, né? O famoso código Morse, né, com pontinho e tracinho, que é... Como é que funciona o código Morse? Da maneira mais simples possível. Dá um toque pequeno, é um ponto. Dá um toque mais comprido, segura o dedo um pouco mais, é um traço. E aí, ponto, traço, você vai formando o alfabeto, e aí você transforma palavras nesses códigos, nesses símbolos de ponto e traço. Vamos lá, então? Ok? Olha aqui, o telégrafo foi inventado pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse, por isso que o código Morse, utilizado por ele, né, deu o nome
que tem o nome dele. Em 1835, baseado no sistema de pontos e traço, na codificação das mensagens, batizada aí de código Morse. O telégrafo usava 6 fios e 5 agulhas. Uma parte chamada transmissor enviava correntes elétricas através dos fios. Na outra ponta, as correntes moviam as agulhas e uma parte chamada receptor. Então, um enviava, a outra recebia, que tinha uma lâmina especial em que estavam escritas letras e números, né? As agulhas apontavam para as letras e os números formando as mensagens. Então, conforme você mandava a informação do telégrafo, na letra A, apontava para A do outro lado e o cara ia montando o texto, né? Aí já é um outro sistema bem mais tranquilo aí de resolver. E aqui um papel aqui, né, no rodilho, tem a cinta de papel, ia saindo aí e formando o que nós chamamos de palavras, né? Então, isto foi o telégrafo. Após o telégrafo veio o que nós chamamos de telefone. O telefone, sim, foi criado pelo Alexander Graham Bell, né? E na figura aí podemos ver a evolução do telefone desde a sua criação até o final do século XIX. Aí nós temos aí vários tipos, começou com esse primeiro telefone aqui, que você falava, né? E depois você tinha que pegar esse outro aqui, segurar um para falar e segurar o outro para ouvir. Já viu em filmes antigos isso aí em alguns clubes e tal, ok? Aí o telefone foi aprimorando, né, para esse tipo aqui, onde já podia ter falar nenhum ouvir no outro, né? Você vê que aqui falava e aqui ouvia, ó. Aí chegou nesse aqui já ficou mais bonitinho, com teclado, né? Em vez de ser esse aqui era o que você apertava e girava, né, o botão, esse aqui já apertava o botão. E aí começou já o sem fio, né? Começou a ter monitorar, você podia tirar aqui o telefone, você podia esticar ele e ficar mais longe, esse aqui você já podia tirar ele e andar a uma certa distância, né, do aparelho que ele captava. Tem pessoas que ficam no telefone e ficam inquietas. Esse aqui é o famoso tijolão, né? Primeiro telefone móvel aí, enorme, grande, pesado. E foi evoluindo. Temos aí os smartphones hoje aí, né? Chegou então nesse ponto, tá? Isso é alguns desenhos das evoluções, muitos de vocês perceberam isso, né? Ó, quase 20 anos depois da invenção de Graham Bell, Landel de Moura realizou a primeira demonstração pública da transmissão de voz via ondas de rádio em São Paulo, brasileiro então, né, no Brasil, no dia 16 de julho de 1899. Na prática, ele inventou o telefone sem fio. Então você vê, o cara no Brasil monta um sistema de onda que é esse aqui, um sistema em que ele consegue transmitir, né, numa distância, uma transmissão de voz com ondas de rádio. Na verdade, esse foi o primeiro celular, né? E no Brasil. Em seguida, não patenteou aí, ele patenteou, mas levou um ano para patentear, outros patentearam, mas não desenvolveu a tecnologia. Só no Japão, em 78, que a telefonia móvel de celular foi ativada realmente, com antenas, né? E no Brasil, por incrível que pareça, apesar de ser um dos primeiros, olha como é que as coisas são interessantes, né? Apesar do Brasil ser um dos primeiros no mundo a ter uma transmissão sem fio, ela passa mais de 20 anos que o Japão, depois, o Japão levou 70 anos para depois que o cara fez lá, né? 80 anos. Mas depois que faz isso, ainda o Brasil leva mais de 20 anos para ter sua telefonia móvel ativada por antena. Olha como é que as coisas são interessantes. Você consegue ativar uma coisa e não consegue desenvolver, né? O Brasil tem essa diferença aí de falta de incentivo, tanto dos empresários no Brasil como do próprio governo. Tem essa dificuldade de incentivar o que nós desenvolvemos de maneira que muito assim, primeiro que os outros, como César Latta, já falamos antes aí, e muitas outras coisas, né, que os brasileiros tiveram o início, mas não desenvolveram, não chegaram ao ponto de transformar isso mais tarde num benefício. Uma coisa, só uma curiosidade bem simplesinha, sobre falando disso do Brasil, a churrasqueira elétrica, por exemplo, em 1974, ela foi inventada em Mato Grosso, em Cuiabá,
e não conseguiu ninguém para vender essa churrasqueira. O cara vai, engenheiro, vende para os Estados Unidos e depois todos os brasileiros começam a comprar a churrasqueira elétrica pequenininha que vinha de lá, das empresas de lá. Esse é um exemplo, como esse caso do rádio aí. Desenvolve as coisas, não tem como fazer aqui, vende para os outros, depois a coisa volta para cá e tem que comprar aquilo que nós desenvolvemos, que podia ter desenvolvido por aqui e vendido para o mundo. Vamos lá, então. Lembrando aí que isso é um incentivo para que vocês façam e procurem, cobrem dos governos para que nós tenhamos aí uma valorização maior dos profissionais no Brasil. Hoje em dia, os telefones móveis são objetos indispensáveis na vida do ser humano moderno. Nem diria homens e mulheres, né? Do ser humano moderno é fundamental o telefone móvel. Todo mundo tem, até as crianças hoje em dia usam o seu telefone. A linha do tempo do telefone, só para, né? Nós temos aí Robin Hood, um fio esticado para transmitir som. Lembrando, pessoal, que o telefone tem uma coisa muito simples, né? Acho que muito antes disso aí, uma lata, duas latas e um fio de barbante, você consegue conversar. Quem assistiu, estava assistindo com a minha neta esses dias, Peter Pan, o novo. Como é que... Estava até uma outra também, uma série, onde Outer Banks, onde as duas moças conversam com o outro por uma latinha e um fio de barbante. Então você sabe que um fio, duas latas você pode, só que você tem que falar e depois tem que pôr no ouvido e aí o som pode transmitir e consegue transmitir, coisa simples. Então, esse é o primeiro telefone aí, digamos assim, né? Vamos lá então. Duas latas e um fio de barbante. E nós temos aí já em 1861, 1667, está aqui a lata com barbantinho aqui, né, esticado para transmitir o som, com duas latas, duas coisas de cobre. Na verdade, que era até cobre. Né? As primeiras transmissões de sons musicais por meio de fios, aí o Philip Reis, em 61, 86, transmissão já a primeira fase completa por telefone, né? Aqui em 71 já teve cria um diafragma que vibra quando reproduz palavras, né? E assim vai. Aqui nós temos vários deles. 78, o Thomas Edison inventou um microfone de carvão, né? Muito utilizado até hoje, que é esse mais simples aí, que tem um carvão dentro atrás do diafragma. As primeiras celulares em São Paulo, em 98, você vê. Brasil lá em 1889, 10 anos antes de 1900, só em 98 que tem os telefones celulares, ok? Aqui como é que funciona, né? A central de comutação e controle, a rede fixa, telefonia, e aí tem as antenas para mandar para o seu carro, para você, etc e tal, né? E os prédios e assim por diante. Bom, os diferentes sistemas de telecomunicações entre os quais se encontra o telefone baseiam no fenômeno físico da produção por diversos processos de ondas eletromagnéticas resultantes de correntes elétricas variáveis e da sua propagação através de meios condutores. Aí está a física, né? Mostrando como que foi que as ondas sonoras se transformam em ondas eletromagnéticas, viajam aí pelo ar, né? E aí o outro aparelho transforma a onda eletromagnética em onda sonora de novo. Ou no caso da televisão, as ondas luminosas também. O princípio de funcionamento do telefone, já no modelo de Bell, consiste na tradução e codificação de sinais acústicos em sinais eletromagnéticos. E o contrário, né? Porque se você primeiro o sinal acústico em eletromagnético, depois eletromagnético em acústico para você ouvir. Os elementos básicos do telefone são o microfone, o transformador de som em sinal elétrico e o receptor. E aí nós temos aí o microfone que consiste em grânulos de carvão, como nós falamos aí, ou um outro material depositado entre diafragma e uma peça metálica, né? Que os grãos de carvão eles ajudam aí a fazer essa transformação das ondas aí. As vibrações que a voz produz no ar se transmitem ao diafragma, cuja oscilação produz na peça metálica, através do carvão, é ele que ajuda, uma corrente elétrica associada de pequena intensidade.
E essa corrente elétrica que vai fazer aí, transmitir, na verdade, de um aparelho para o outro, né? Olha aí, ó. O microfone dos celulares funciona com a vibração de uma membrana ligada a uma bobina condutora. Mesmo o celular, né? Além do telefone normal também. Olha aí como é que funciona. O receptor contém um eletroímã que transforma em movimento a energia elétrica. Está aí, ó, a entrada do som, diafragma, a bobina e um ímã permanente. Então, eletromagnetismo, nós vimos aí, né? E aí a saída do sinal eletromagnético, a onda. E depois faz tudo ao contrário, passando por aqui e chegando até o seu ouvido. Aí vai ser, em vez de entrada, vai ser uma saída de som, né? Esse seria o receptor e mandando para você, né? Então, o que é que nós temos aí? Quando emite esse som, reproduz o som original. O terceiro elemento da transmissão é a linha, que deverá ser condutora de eletricidade. Então, temos as antenas aí, todas baseadas, inclusive com bancos de baterias, né? Porque não pode faltar energia. Então, as torres de celular tornam-se mais comuns em virtude dessa necessidade de ampliar a cobertura móvel. Quanto mais antenas, maior a cobertura, né? A telefonia móvel celular, então, é quando a rede de telefonia é uma rede de telecomunicações projetada para o provisionamento de serviços de telefonia móvel, ou seja, para a comunicação entre uma ou mais estações são móveis. Móveis é o seu celular que está na sua mão, você pode ir de um lugar para outro carregando ele. Historicamente, em 90, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira no Brasil a operar comercialmente o serviço de telefonia móvel celular. Tá? Então, em 90 e 98, em São Paulo, de maneira... Em 98, as pessoas podiam ter, além das empresas. Desde o final da década de 90, o crescimento se deu pela popularização do modo pré-pago, né? Nessa modalidade, o usuário paga não pela assinatura básica do serviço, mas pelo tempo de uso, na forma de créditos. E o serviço de telefonia móvel pré-pago é uma invenção portuguesa. O primeiro cartão pré-pago do mundo foi lançado em Portugal em 7 de setembro de 95 pela empresa TMN. Os telefones celulares passaram por várias gerações, inclusive estamos aí na famosa 5G, né? Nós temos aí a história do rádio agora. Falamos do telefone, telego, chegou no telefone, agora o rádio. Marconi, né, atribuído a ele, Guglielmo Marconi, a invenção do rádio. E é um instrumento que reúne uma série de descobertas anteriores, foi muitas coisas para chegar até aqui. No Brasil, a primeira transmissão foi para Edgar Roquette Pinto e Henri Morizzi, em 1923, né, primeira rádio aqui no Brasil. O rádio é a união de 3 tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Então, nós temos aí 3 tecnologias que estavam sendo trabalhadas de maneiras separadas, juntando elas, transforma aí o que nós chamamos do rádio. Os circuitos ressonantes são encontrados em praticamente todos os equipamentos de telecomunicações. Eles são responsáveis pela frequência do sinal, que deve ser transmitido, né, ou recebido, pela separação de sinais em filtros, pela rejeição de interferência e ruídos, além de outras coisas aí, tá? Para transmitir informações como voz, imagem e dados através de sinais de rádio, nós precisamos gerar uma portadora de alta frequência que será modulada por essas informações. Nós podemos modular a amplitude, né, ou a frequência FM e AM. E tem também uma modulação em fase, tá? Sabemos que existem diversas técnicas de modulação que envolvem alterações na frequência, na amplitude ou na fase, né? Tem outra característica do sinal de alta frequência que permite uma recuperação da informação posteriormente, pode recuperar essa informação. Para o sistema de alta potência empregado em telecomunicações e radiodifusão, os principais processos de modulação são AM e FM. Sinal modulado, a portadora, e o sinal modulado em amplitude, AM. Então, ela tem uma distância maior, né?
Então, a potência maior, a distância maior. E o sinal modulado em frequência, FM. A diferença aí, pessoal, é que a tecnologia FM ela é mais barata. Só que ela tem, na verdade, uma distância de alcance menor. Então, as famosas FM ficam presas aí a distância de 90, 100 quilômetros aí de cidades pequenas, né? Cidade pequena, distâncias pequenas da cidade. Enquanto que a AM você pode ir para o globo inteiro, né? Porque as AMs podem transmitir através da ionosfera também. Então, você consegue, nesse caso, mandar para todo o planeta, tá? Rádio Nacional, por exemplo, é ouvida pelas embaixadas, né? Até que hoje tem a internet aí, né? Menos se usa, mas as embaixadas usavam a Rádio Nacional, as embaixadas do Brasil, né? No mundo todo, tá? Então vamos lá. A AM tem uma potência maior, vamos? Ok? A AM tem uma potência maior, né? Mas é mais caro também a produção. O princípio de funcionamento básico de um transmissor FM, microfone, amplificador, modulador e depois outro amplificador e antena. A antena recebe, de novo passa pelo processo, né, de modulador para desmodulador, transformar aí, acústica em ondas sonoras e ondas eletromagnéticas, que é o contrário. Então, o princípio de funcionamento básico de um receptor FM. Tá? A invenção da televisão, agora vamos falar da televisão, né? Desde os tubos de raios catódicos até as QLEDs, OLED que nós temos aí. Ela revolucionou a comunicação do século XX, porque além de você ouvir, você via também, né? Acelerando o processo de transmissão de informações. A criação desse aparelho, que está presente praticamente em todos os lugares do globo, do planeta, ocorreu em 1920, quando o escocês John Baird desenvolveu a tecnologia primária da televisão, conseguindo obter êxito em questões relacionadas com a nitidez de imagem e de som. Tá? Em 23, um russo, que é o Vladimir Zorkin, ele desenvolveu e patenteou o ionoscópio. Então, o ionoscópio é isso aqui, né? E aí, isso aqui é um ionoscópio, na verdade, que é o tubo de raios catódicos. Mas ele desenvolveu e o aparelho que mais tarde proporcionou a criação dos tubos de raios catódicos, que compunham as televisões mais antigas. Hoje não temos mais, né? Os monitores de CRT, que é tubo de raio catódico, né? Dominaram o mercado até a década de 20. Você vê, passou muito tempo aí. Passou mais de 60 anos dominando aí o mercado, até que chegamos nas televisões mais novas, né? O mecanismo que fazia funcionar os aparelhos tipo CRT era constituído por um canhão eletrônico que gerava feixes de elétrons acelerados por uma diferença de potencial. Então, o canhão de elétrons está aqui, né? Um canhão aqui, isso aqui é tipo um canhão, e aqui é onde ia ser apresentado, né? Que a bobina centralizava os feixes e a face interna da tela revestida de fósforo, que é a parte 5 ali, tá? Ao ser aceleradas, as partículas que compunham os feixes chegavam a uma região onde estavam as bobinas. Esse equipamento que vão gerar os campos magnéticos verticais e horizontais para organizar cada parte dali. Então, cada imagem, cada elétron era direcionado para um ponto da tela para formar a imagem toda. As cargas elétricas em movimento sob a ação do campo magnético ficavam sujeitas a uma força magnética, tudo isso já estudamos, né? Que fazia com que os elétrons percorressem toda a extensão da tela, certo? Então, com isso, você ia formando as imagens, né? Tá aí, ó, a imagem de uma pessoa utilizando aí um elemento para limpeza, né? Certo? Ao atingir a tela, composta por material sensível à luz, né? Que esse material da tela que era sensível à luz para que pudesse receber as cores, principalmente. Aí antes era preto e branco, não tinha muita diferença, mas aí com as cores já teve. E aí deixava as manchas que unidas vão formando as imagens. Então, formando aqui, né, o dedo da pessoa, o material aqui, e assim por diante. A TV CRT era grande e pesada, e oferecia uma imagem sem muita definição, é claro, né? E aí nós tivemos o quê? A tecnologia LCD. Funcionava por meio de um líquido polarizador de luz que possuía as moléculas organizadas em padrões exatos,
conferindo uma característica de cristal. Então, proporcionava melhores imagens, eram mais leves que os tubos catódicos, né? Lembrando que esse material fica entre duas lâminas, transparente, e funciona por meio de tensões elétricas, olha aqui de novo a física, né? Aplicadas em ponto específico da tela e aí ia formando. Também já mudou muito. Aí as TVs de plasma, a imagem é formada a partir da ionização de pequenas quantidades de gás confinada em células espalhadas ao longo da tela. A união da célula forma a imagem que vemos na tela. Melhora a qualidade aí bastante. As imagens geradas pela TV de plasma possuem qualidade superior à de LCD, mas essa tecnologia consome mais energia e possui um tempo de vida útil curto. Então vocês veem aí que, na verdade, a de plasma, por que ela não deu bem no mercado? Além de consumir mais energia, que é o que a gente não quer, né? Tinha uma qualidade melhor, mas você tinha que trocar a televisão mais vezes do que a do LCD. A LCD dominou um pouco mais e a de plasma acabou. Com isso também veio outras tecnologias, né? Certo? Então, por isso que a de plasma não é tão vendida como a LCD, tá? Vamos lá, então. Tivemos novas tecnologias, melhorando o LED, né? As de LED foram muito melhor. E aí, são pequenas lâmpadas constituídas de material semicondutor que emite luz. E nas televisões, com essa tecnologia, a luz não é ionizada. Então, você diminui aí o gasto de energia. É gerada por uma quantidade infinita de LEDs. E as telas dessas TVs podem apresentar apenas 3 centímetros de espessura. Uma LED aí, inspecionada com óculos 3D e tal, né? Para vocês verem. Então, aí a tecnologia melhorou muito, só que vai melhorando, vai ficando mais caro também, né? E aí o desenvolvimento de novas tecnologias que deixou as TV mais leve, com tela muito mais fina e mais aí com altíssima definição. O futuro das telas de aparelho de televisão eletroeletrônicos são as telas de OLED até QLED agora, né? Que são diodos orgânicos emissores de luz e possuem funcionamento semelhante ao LED, mas a emissão de luz é feita por um material orgânico. E além das OLEDs, nós temos as QLED, a tecnologia que combina pontos quânticos com a tela LCD, um backlight de diodos emissores de luz. E aplicação em TV como as da linha Samsung QLED que está aí, permite a exibição de imagens com cores vibrantes e mais precisas. Mas outros já chegaram também em tecnologia, quando foi colocado isso aí, já melhorou muito, tá? Então, vocês conseguem perceber que a tecnologia, só que essa tecnologia ainda é muito cara, né? Para que todos possam ter acesso. Acaba sendo a de LED ainda a mais em conta hoje, né? Para você comprar e manter em sua casa. E aí o computador, né? Outro tipo de informação, esse é um dos mais importantes, até porque no início, né? Porque começa com a internet, que hoje tem os celulares, até as televisões têm. Então, do jeito que conhecemos o computador, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Acompanhou o avanço das áreas da matemática, engenharia e eletrônica. E por isso não existe somente um inventor, né? O Departamento de Ciência dos Estados Unidos, aqui, em 1951, olha o tamanho do computador, tinha 13 toneladas, 13 mil quilogramas, e custava em torno de $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão um computador desse. Então, só mesmo um país que podia ter, né? Aí os programadores operando o primeiro computador eletrônico da história, olha aí como é que eles tinham que fazer, ficar atento e mudando os cabos, né, conforme a pessoa queria. Olha aí, esse computador era baseado para telefonia, tá? Além disso, surgiu o software integrado e a partir da virada do milênio, começa a surgir os computadores de mão, os smartphones, iPod, iPad, tablets, que vão incluindo conexão móvel com navegação na web. Então, aí você vê que aí começa os computadores. Hoje o celular é telefone, é computador, é máquina fotográfica, ele é tudo, né? Gravador e assim por diante, certo? Opa! Então, a evolução dos computadores, nós chegamos aqui nesse ponto. Falando todo, eu já estou passando para as referências aqui. Pessoal, vocês viram aí nas telecomunicações, importante perceber que desde o início aí que nós começamos um trabalho de física,
Sempre tem as áreas de física, a gente falou um pouco das telecomunicações em si, porque já estudamos tudo isso, praticamente em ondas eletromagnéticas, em ondas sonoras, né? Quando nós estudamos acústica e estudamos eletromagnetismo principalmente. Então, nós falamos de todos os tipos de aparelhos aí que nós temos aí. Claro que tem alguns com outros nomes diferentes e tudo, mas os principais aí, quando se fala em informação, tá? A gente começa lá, ó, desde o rádio, teléfonos mais antigos aí, né? E vem usando isso aí. Usa em todo tipo que você imaginar. E hoje, como estava falando ali, um celular tem todos esses aparelhos dentro dele, né? Você pega o celular, você pode usar ele como rádio, pode ouvir música. Pode usar ele como gravador, pode gravar o que você quer e deixar ali. Você pode usar ele para filmar, né? E pode assistir como uma televisão. Então, na verdade, você pode digitar textos, você pode escrever nele, pode salvar, usa suas contas de banco, pode fazer pagamentos, etc. E tudo isso, tá? Então, na verdade, nós temos aí todo um resumo e o uso da tecnologia e a física. Não tem como, claro que tem outras áreas também, mas a física está sempre presente em todos os momentos, desde o momento que você tem uma montagem de um diafragma com carvão lá, até você usar aí a parte quântica aí, né, dos diodos que nós temos a QLED, a televisão de QLED. Todos os celulares hoje, tudo isso foi feito de uma maneira em que todos poderiam estar conectados, né, e evoluindo. Então foi evolução. É muito importante entender que TICs é tecnologia de informação e comunicação. E é importante você entender que informação não é formação. A sua formação passa pelo conjunto de informações que você recebe. As fontes precisam ser basicamente confiáveis, certo? Mas o que é uma fonte confiável? É difícil de você perceber hoje do jeito que as coisas estão. Você pega um vídeo qualquer, de qualquer jeito, e fica assistindo ele, e vai lá e acredita em tudo que está ali. Não é bem assim. Vai procurar aqueles sites que são de governos, por exemplo, principalmente os sites ligados ao governo. Há boas escolas, universidades grandes que não vão ficar mentindo assim de maneira deslavada, né? E nem inventando. Porque editar um vídeo e lançar na internet com qualquer coisa escrita ou gravada é muito fácil, a pessoa que faz isso. Agora, você não pode assistir isso e achar que tudo isso é verdade só porque você viu. Ainda mais esse monte de mensagens que não são, por exemplo, nem identificadas. Porque quando uma pessoa identifica a fonte, que o outro pode ir lá verificar se é verdade. Então, tomem cuidado com as informações. O nome disso são fake news, onde você está lendo uma informação e não sabe de onde vem e sai espalhando para todo mundo, certo? Então, você não está contribuindo com nada disso. É muito importante que você use a tecnologia das comunicações, as informações que vêm nessa tecnologia, de maneira que tenha uma formação. Porque a sua formação vai depender do que você lê, do que você assiste, do que você fala, do que você reproduz. Então, é muito importante que você analise isso aí, tá bom? Então, nós temos aí, chegando ao fim aí de um curso, né? O nosso curso de Física, a nossa última aula aí. Mas lembrando que a nossa aula continua.